Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira semana de debate sobre Ensino Fundamental 2. Eu sou a Raquel Nascimento e eu vou estar com vocês mediando a mesa de hoje. Essa semana ela foi organizada pela Gerência de Anos Finais da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em parceria com a GERER, Gerência de Relações Étnico-Raciais, com a GPPE, Gerência de Projetos Pedagógicos Extracurriculares, com a Escola de Formação Paulo Freire e com a Multirio. A sua transmissão está sendo realizada pelo aplicativo Rio Educa em Casa e pelos canais da EPF e da Multirio no YouTube. Serão 5 dias cheios de atividades síncronas e assíncronas, presenciais e remotas, tudo com o objetivo de promover reflexões inspiradas em temáticas significativas para os educadores que atuam no segundo segmento. Bom, a programação vai contar com vivências que vão acontecer presencialmente em diferentes locais da cidade. Teremos ainda, de forma virtual, mesas temáticas com especialistas e convidados da rede. E rodas de conversa, um espaço de trocas de experiência, de ampliação de repertório e de diálogo com diferentes setores da secretaria, as gerências de educação e os profissionais da nossa rede. Toda a programação detalhada você encontra no link abaixo, na descrição do vídeo, ok? Como eu disse para vocês, eu sou Raquel Nascimento, eu sou professora do ensino fundamental da nossa rede há uns 8 anos e componho a equipe da Gerência de Relações Étnico-Raciais da nossa Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Vai ser um prazer estar com vocês aqui hoje. Hoje eu vou mediar a roda de conversa Confluência de Saberes, Tecnologias e Ancestralidades. Bom, e para conversar sobre processo, instrumentos de avaliação, diálogos criativos entre os diversos campos de saberes, metodologias e práticas de ensino, convido para a mesa a Laísa Freire, professora doutora, licenciada em Ciências Biológicas, mestre em Ciências, doutora em Educação em Ciências de Saúde, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto de Biologia, no Departamento de Ecologia. Ela investiga no campo da educação ambiental e ensino de ciências. Seja bem-vinda, Laísa. Dá um oizinho para a gente, por favor, só para o pessoal ver o seu rosto. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Laísa. Seja muito bem-vinda. Também vamos chamar aqui a nossa aluna da rede, Arissa Rebeca de Araújo Ribeiro. Ela é aluna da Escola Municipal Rafael Almeida Magalhães e é monitora de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Oi, Arissa, bom dia, seja bem-vinda. Oi, bom dia. Bom dia. Vamos chamar também Tiago Fortunato, que é professor de matemática, pós-graduado em ensino de matemática, trabalhando atualmente na Escola de Formação Paulo Freire, com formações de professores da rede, especialmente sobre metodologias ativas. Seja bem-vindo, Tiago. Olá, bom dia a todos. Vai ser um prazer conversar com vocês hoje. Bom dia, seja bem-vindo. Bom, e para iniciar os nossos trabalhos, o nosso papo de hoje com essas metodologias diversas, eu quero chamar a Laísa para nos contar um pouco do seu trabalho na área de sustentabilidade. Cada pessoa vai ter uma fala de mais ou menos 10 minutos e a gente vai poder conversar um pouquinho. Enquanto isso, mandem suas perguntas, suas questões, que nós estamos aqui. É com você, Laísa. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência. Obrigada, Raquel. Agradeço o convite, a oportunidade de participar nessa roda de conversa. Tenho certeza que a gente vai sair daqui mais inspirado ainda para os nossos projetos, né? Esse projeto que eu vou dividir, compartilhar um pouco com vocês, ele tem o financiamento da FAPERJ, através da Bolsa de Jovem Cientista do nosso estado, e é um projeto que justamente tem a ver com um diálogo epistemológico de sustentabilidade
que eu busco trazer debates do campo da educação em ciências, da educação ambiental e da ecologia política, numa perspectiva da linguagem, e busco desenvolver propostas reflexivas e práticas pedagógicas vinculadas à formação de professores. No ano passado, tive a oportunidade de participar da Escola Paulo Freire, com um módulo na discussão de sustentabilidade, já divulgando para os professores da rede alguns desses debates, né? E agora, mais uma vez, aqui presente, colaborando com essas discussões. A discussão da sustentabilidade, ela não é nova, né, por si, mas ela vai assumindo novos contornos e novas questões a partir do diálogo potente, né, entre a tecnologia e as ancestralidades, onde a gente marca discursos do desenvolvimento e do pós-desenvolvimento para a gente entender limites da sustentabilidade do nosso planeta, né? Hoje em dia, como que a gente pode pensar modelos de crescimento ou de desenvolvimento numa matriz infinita, sendo que o nosso planeta ele é finito, né? Então, essa conta ela não fecha muito, né? Se a gente pensar na relação ser humano-natureza, é preciso a gente rever alguns aspectos dessa relação. E, majoritariamente, essa noção de desenvolvimento que a gente tem, muito marcada por uma matriz de desenvolvimento capitalista, né, uma orientação, né, digamos assim, de mercantilização da vida, justamente nos levaria a cenários e a processos de insustentabilidade, não de sustentabilidade. E aí tem discursos muito potentes nessa área, inclusive discursos que estão presentes nos acordos globais, né? A Agenda 2030, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, lançada pela Unesco a partir de 2015, traz uma perspectiva, né, de olhar para o futuro e pensar em quais são os desafios do presente para a gente se manter no planeta, né, para a gente garantir essa sustentabilidade. E essa proposta ela está muito alicerçada, né, na questão econômica, ecológica, social, na promoção de justiça e equidade, mas ela aposta num desenvolvimento tecnológico para a solução de muitas das questões ambientais ou socioambientais. Por outro lado, discursos mais radicais vão trazer que não necessariamente a tecnologia vai resolver as questões da sustentabilidade, porque a questão vai além da tecnologia. Às vezes a tecnologia vai trazer mais desigualdade social ou vai agravar a exploração de recursos, como a gente hoje tem um cenário na América Latina muito voltado para propostas e políticas neoextrativistas, onde a gente tem o extrativismo, a sociedade baseada no extrativismo, e a tecnologia promove e alavanca mais esse processo extrativista, mas a matriz ela não muda, então ela gera problemas socioambientais. E hoje a gente tem vários problemas, digamos assim, guarda-chuva, né, que a gente pode entender, por exemplo, as mudanças climáticas como uma expressão gigante desse problema, a perda de biodiversidade, uma expressão gigante de questões de alterações do ser humano nos ambientes que geram reflexos na desigualdade social, né, em matrizes que vão para além da economia, para além do desenvolvimento econômico, né, porque justamente agravam outras questões e outros problemas da sociedade. E aí, esse discurso que aposta na tecnologia, ele está presente, mas ele não necessariamente ele vai dar conta de trabalhar a sustentabilidade. Então, como a gente trabalha a formação de professores, a gente gera essas reflexões e apresenta
outros discursos que também estão presentes hoje em dia nas reflexões e que vão apostar em diálogos com as ancestralidades, com a ancestralidade indígena, com a afrodescendência, trazendo outros valores e outras perspectivas de vida que não só baseadas na mercantilização. Então, pensar a relação do ser humano com a natureza a partir de uma ótica de pertencimento, pensar na vida não como um padrão universal de desenvolvimento, mas entender possibilidades múltiplas de construção da própria vida e de organização da sociedade, indo contra perspectivas muito individualistas, valorizando o comunitário, valorizando o coletivo, né, se opondo a noções de fragmentação e de perspectivas de lucro a todo instante, né? Eu quero me dar bem a todo instante e vou me dar bem sobre o outro, né? Seja ele o outro humano ou seja ele o outro a natureza. Então, eu supero essas relações, essas dicotomias e busco vínculos mais integrados com o território. Essas perspectivas são perspectivas em construção, são perspectivas mais plurais, e elas ganharam, né, a alcunha do chamado pós-desenvolvimento, né? Não necessariamente é algo que vem depois de um cenário de desenvolvimento, mas se desapega dessa noção de se desenvolver sempre, né? Então, inspirados, por exemplo, por essas ancestralidades, a gente trabalha questões do bem viver, que são cosmologias andinas, principalmente geradas na Bolívia e no Equador, dos povos andinos de lá, e que vão influenciar e vão trazer para a gente, no espaço urbano, na cidade, desafios do bem viver. Então, como superar essas relações mercantis da vida? Então, assim, a ideia da gente pensar uma sustentabilidade que também possa ser desenvolvida nos espaços urbanos, reconhecendo as injustiças sociais, reconhecendo as violências na nossa cidade, né? Então, hoje o debate para ser levado nas escolas é não necessariamente aquele clássico, né, de deixe de consumir, mas como que é essa sociedade de consumo que a gente tem hoje em dia? Como que a gente pode refletir sobre as desigualdades presentes nessa sociedade de consumo, onde gera uma parcela enorme da população que sequer pode consumir? E muitas vezes a discussão do consumo está vinculada a um sentido de cidadania. Então, como que eu promovo uma cidadania para além de uma cidadania baseada na sociedade de consumo? Como que eu vinculo o ser cidadão a um cidadão que está ali independente, né, do consumo que ele faz, né? Por que é importante essa dimensão da cidadania, né? Porque quem é que não quer se sentir cidadão? Quem é que não quer se sentir pertencente a um grupo, né? Então, a gente tem que pensar numa dimensão, e aí já finalizando a minha fala, né, de que valores de sustentabilidade a gente pode construir e valorizar dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, né? E esses valores, eles estão repletos de tensões, eles estão repletos de debates, de consensos e de conflitos também, né? Quando a gente fala da influência das matrizes afrodescendentes, como que a gente traz essas noções, né? É reconhecer, por exemplo, no Ubuntu, que é muito trabalhado também nessa perspectiva do pós-desenvolvimento, reconhecer a sociedade como uma sociedade de conflito, né? Então, assim, ir para além do eu sou porque nós somos, né? O tradicional aí do Ubuntu, mas reconhecer a dimensão dos conflitos e dos debates, né? Que são gerados em torno da relação com o outro e com, né, seja ele o outro humano ou não humano, né? Então, nos projetos e processos educativos pedagógicos que a gente desenvolve, a gente trabalha essas tensões, cria práticas pedagógicas para
professores e educadores ambientais, trabalhando as dimensões do conhecimento, dos valores, de posicionamentos políticos a partir de vivências e de práticas. E esse trabalho ele tem um diálogo com outros grupos de pesquisa, não só na UFRJ, mas também fora do Brasil, né? A gente tem diálogos com a Espanha, onde a gente está trazendo perspectivas de organização por cooperativas dentro de processos pedagógicos, de formação de alunos na rede superior, né, na graduação, experiências também na Colômbia e no Chile, na discussão da ambientalização de currículos de graduação para dar espaços, criar espaços para esses debates da sustentabilidade. Então, agradeço aqui a oportunidade de compartilhar essas ideias com vocês. A Isa, a cabeça está aqui fervilhando de ideias e pensando muito, muito, muito. Vou aproveitar que eu acho que uma dica para quem está em casa, que não conhece, a sua fala me lembrou muito esse livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, né, que é um pensador indígena, antropólogo, enfim, uma pessoa que tem me ajudado muito a pensar nessas questões, então deixo a dica. E já anotei várias perguntinhas que eu quero te fazer, mas eu acho que é bacana a gente ouvir os outros convidados, porque eu tenho certeza que a nossa cabeça vai fervilhar mais ainda e a gente vai pensar conexões desses temas diversos que a gente trabalha. Um prazer conhecer seu trabalho, Laísa, e quero conhecer mais de perto também. Quem sabe fazer uma dessas aulas, viu? Bom, vou chamar o professor Tiago, então, para dialogar um pouquinho com a gente sobre o trabalho que ele tem desenvolvido através das metodologias ativas. Professor Tiago, vem conversar com a gente. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre metodologias ativas, tecnologia, um pouquinho do nosso trabalho também na Escola de Formação Paulo Freire. Então, aproveitando que eu já falei da Escola de Formação Paulo Freire, já foi citada aqui pela Laísa também, eu trabalho na Escola de Formação Paulo Freire, planejando e executando, enfim, pensando junto com meus colegas, um trabalho hipercolaborativo entre todos da escola, um mote de trabalho que a gente tem por lá. E a gente trabalha executando e planejando formações para os professores da nossa rede. E aí, no caso específico do meu trabalho, a gente tem um pouco essa questão de buscar inovações tecnológicas e metodológicas para as formações, além de falar dos assuntos que são pertinentes, né, como o currículo, material, né, os recursos que a gente tem na rede disponíveis e tudo mais. Então, na IPF, na Escola de Formação Paulo Freire, a gente tem retomado agora as formações presenciais, que são a nossa principal ação, né? Aquela que a gente acredita que tem um impacto maior. A gente ficou muito tempo com as formações à distância por conta da pandemia, né? A gente sabe disso, que era a forma, o jeito que a gente tinha de lidar com a formação enquanto a gente estava passando, ainda está, né? Mas estava passando de forma mais grave por esse problema. E agora nós estamos retornando para esse tipo de formação presencial. E aí, nessa volta, que a gente retoma também a questão das metodologias ativas de maneira mais eficiente e mais presente nas nossas formações, né? Antes da pandemia, uma formação que marcou muito nosso trabalho na IPF foi o curso de gestão da sala de aula, onde a gente buscava situações reais, realistas, né? Dos docentes, né? E através dessa busca a gente traçava formações que utilizavam não só falar sobre metodologias ativas, mas utilizar delas como metodologia de trabalho durante as formações. Então, uma forma que a gente entende que é super engajadora e eficaz nesse processo é não só falar e dialogar e debater sobre as metodologias, as soluções que a gente pode encontrar para os nossos espaços escolares, mas também se utilizar delas
na formação. Então, curso de gestão da sala de aula, por exemplo, a gente tinha e ele vai voltar em breve, a gente espera que com essa volta do presencial, em breve a gente tenha esse curso novamente, mas a gente tinha questões, por exemplo, relacionadas com o tempo, o planejamento na sala de aula, os recursos que a gente podia utilizar, enfim, e sendo da rede ou fora, gamificação, a gente falava sobre a metodologias ativas como um todo, né? E, mais recentemente, a gente teve um trabalho A gente está tendo um trabalho que está sendo realizado agora, né? É um curso que está em andamento, que é o curso de Ciências para quarto e quinto ano, que não é um trabalho que eu esteja necessariamente trabalhando com os professores. A gente tem a professora Ana Lu, Priscila, que estão liderando mais à frente esse projeto. Mas, como eu disse, o trabalho na EPREF é muito colaborativo, é muita gente trabalhando junto. E eu posso falar com tranquilidade sobre esse projeto, porque é um projeto que tem tudo a ver com o tema que a gente está falando, até um pouco com a Laísa falou no início, que o curso de ciências ele foi pensado e ele tem essa urgência por conta da mudança da estrutura do curricular nessa disciplina, né, de ciência, nesse momento a gente está tendo que trabalhar quanto mais cedo esses assuntos de ciências que são, às vezes, um pouquinho mais complexos, e a gente trouxe a experiência do terrário para trabalhar com os estudantes, com os professores na nossa formação. Então, essa formação tem como mote trabalhar diversos assuntos de ciências através de uma prática, que é a prática do terrário. Quanto que isso traz de reflexão, quanto isso tem de impacto no ensino de ciências, não só para os estudantes, mas também para os professores. A gente percebe no relato dos formadores que os professores trazem as dúvidas também, as sugestões, os questionamentos, que são, às vezes, muito parecido com o que os alunos vão perguntar. Isso, para a gente, é mó barato, porque é por aí que a gente acredita que acontece essa transformação, enfim, essa mudança de pensamento, porque a gente se encontra em um ponto de dúvida, de questionamento, e sabe que os alunos também vão se encontrar nesse momento, e a gente já se prepara melhor para esses desafios que a gente vai encontrar, né? Então, esse curso de ciências que está rolando, ele tem trazido para a gente de novo a volta desses encontros presenciais e um pouco desse uso das metodologias ativas, né, como mote de trabalho na formação, né? E, além disso, a gente tem, eu tenho o privilégio e também o desafio de ser docente numa outra rede, aqui na Rede Municipal de Niterói, onde eu sou professor de matemática. E estar em sala de aula para formação, ela tem vantagens e desvantagens, né? Acho que a grande vantagem é estar o tempo todo em contato com a sala de aula, os desafios que ela traz para a gente. Não só eu, como outros professores da Escola de Formação Paulo Freire, a gente tem trabalhado também nessa rotina dupla e é muito bom, porque a gente tem sempre pontos a discutir, sempre estamos conversando a respeito de, bem, isso aqui é de fato algo que é realístico, né? É algo que vai trazer um desafio, enfim, vai trazer uma solução real, ou vai orientar os colegas em algo que, de fato, ele vai encontrar na sala de aula, né? Seja em recursos, seja em desafios, seja em questões, às vezes, socioemocionais, que os alunos demandam bastante. Então, tem essa questão, tem um problema do cansaço e como que utilizar metodologias ativas é algo que também desgasta um pouco, porque a gente tem que estar o tempo todo buscando esse contato, esse vínculo com os estudantes, mas eu acredito que isso tenha a contribuir muito para essa formação, para a gente estar sempre em contato com o campo, sabendo o que a gente tem de desafio para traçar. E sobre esse trabalho, eu tenho até uma prática bem curtinha para compartilhar, que é até uma experiência meio desplugada e tem a ver com os assuntos que a gente está falando, que a Laísa já trouxe aqui para a gente, que que tem como motivação o seguinte: muitos professores às vezes têm dúvida de como implementar ou como iniciar a questão das metodologias ativas em sala de aula. Isso acontece porque a gente tem muitos braços na metodologias ativas, né? A gente tem diversas caixinhas, vamos dizer assim, né? A gente fala de sala de aula invertida, metodologia baseada em projeto, em problemas, e muitas das vezes o que os alunos trazem como desafio para a gente, eles trazem de problema do cotidiano deles, é um grande motivador para a gente fazer esse elo com o estudante. No meu caso, eu tinha um problema que era um problema
bem específico, que eu tinha uma sala de aula, ela tem até ar-condicionado, mas a gente tinha um problema que ele não dava aquela vazão esperada pelos estudantes. E aí tinha uma região da sala que ela era muito impactada pelos raios solares, né? Porque tem uma janela bem grande e por ela vem os raios solares e não tem jeito, aquela região vai ficar mais quente. E é até engraçado porque os estudantes eles gostam de ficar no fundo da sala. E no meu caso era o contrário, eles odiavam ficar ali, ficavam na frente. Eu achava até que era uma coisa que, pô, que legal, os alunos ficam todos aqui na frente, mas na verdade eles só não queriam ficar em cima do sol, porque eu dou aula de manhã, então aquele sol, né, vem em cima dos estudantes, então não tem jeito. E aí eles começaram a relatar esse problema, e parecia um problema que não tinha nada a ver, né? Ué, o que eu vou fazer? Mas esse problema acabou sendo um grande motivador de uma atividade que gerou e tem gerado muitos frutos, que foi literalmente a gente discutiu por que aquilo estava acontecendo. Então, quando a gente pensa em ensinar integralmente os estudantes, a gente vai impreterivelmente ir para outras áreas, e a gente está falando aqui de meio ambiente, já falando de terrário, enfim, outras coisas que podem casar e contribuir com até a disciplina de matemática. E eu tive que falar um pouquinho sobre a questão dos raios solares que traziam e esquentavam a região. Então, a gente fala um pouquinho de ciências para tentar chegar e resolver o problema. E aí você pensa, pô, isso não tem nada a ver com matemática, né? Porém, a gente começou a trabalhar com os alunos qual seria a solução para esse problema. A gente não tem muito recurso, então pensou cortina, pensou isso, pensou aquilo. Assim, vamos tentar fazer o seguinte, vamos utilizar o que a gente tem aqui de plástico e tentar fazer uma vedação aqui, pelo menos para que não entre tanto raio solar nessa sala de aula. E aí foi uma coisa que surgiu dos próprios alunos, tanto o problema, a solução, permitir que eles pensassem essas soluções, e teve tudo a ver com matemática. A gente precisava fazer as medições, eu estava trabalhando um assunto de geometria com eles, e a gente até puxou outras coisas para trabalhar com eles, como área, perímetro de figuras planas, e a gente começou a dali fazer esse tipo de trabalho. Então, para quem tem interesse de trabalhar com metodologias ativas, às vezes a gente não precisa ficar preso a um assunto específico, né? Ou a uma forma específica de ser trabalhada. Eu preciso trabalhar assim ou trabalhar assado. Os alunos vão trazer problemas, e o meio ambiente, por exemplo, é um problema de todos. Acho que dá para a gente trabalhar em todas as disciplinas, porque é um problema super vigente, latente na nossa vida. A gente tem experimentado esse tipo de questão. E também foi até uma oportunidade para falar sobre cobertura vegetal, que poxa, a gente está vendo aqui que tem uma área que está recebendo luz do sol sem nada por cima, o quanto que ela está esquentando, qual a importância das florestas, enfim, da manutenção desses espaços. Enfim, é uma questão que é um problema de todo mundo, e resolver problemas é uma questão de matemática, e em algum momento vai cair em matemática. E entre outras situações, como um aluno que veio trazer para mim que queria conversar sobre política, e foi muito engraçado que eles falaram assim, mas você quer falar política em matemática? Professor, a minha mãe falou que tudo na vida dá para resolver, tem a ver com matemática. E a gente ainda vai chegar nesse ponto ainda, mas tentar pensar se os problemas dos alunos, os problemas que eles trazem já não vão ser os grandes motivadores dessa metodologia. Porque se ele está sendo protagonista, se ele está querendo aprender aquilo, e se a gente consegue fazer o link entre isso e outros conhecimentos de uma maneira integral, então, no meu ponto de vista, isso já está dentro das metodologias ativas, independente de se ele está alocado em uma caixinha separada ou não. Então, trabalhar esse protagonismo com os estudantes a partir desses problemas que são trazidos e comentados, ou problemas que já existem, a gente sabe que eles existem, que fazem parte da vida dos estudantes, é um caminho interessante. Pelo menos na minha prática tem sido o caminho para conquistar esses alunos. E depois disso, por mais que eu não tenha mais que falar sempre sobre esse problema, mas eles estão convivendo com a sala de aula mais aclimatada, melhor aclimatada, a região foi reconquistada pelos alunos, que agora eles conseguem ir para aquele lugar. E também a gente ganha um vínculo com os estudantes, que a partir daí todo o trabalho começa a acontecer, e a gente consegue aplicar o nosso planejamento, as nossas ideias e atividades com mais fluência entre os estudantes. Queria agradecer mais uma vez estar presente nesse papo. Eu acho que já deu o meu tempo. E, enfim, estou à disposição aí para as outras dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar. E é isso. Nossa, muito obrigada, Tiago. Obrigada mesmo. Não tinha dúvidas que minha cabeça ia ficar fervilhando aqui de ideias, já anotei muitas coisas. Imagino que o público deve estar colocando aí no chat, né?
o pessoal que está fazendo a monitoria, né, tá acompanhando o chat, vai dialogar com vocês e respondendo as perguntas, e a gente vai trocando. Muito bacana mesmo pensar nessa perspectiva prática do trabalho e o quanto é importante a gente, de alguma forma, acolher esses problemas que os alunos trazem, transformar, né, numa proposta pedagógica que inclua essa leitura do mundo, né, para a leitura da palavra, como diz o Freire. Né? Os problemas que os alunos trazem são que de mais concreto tem da relação deles com a vida e com o mundo. E se esse conhecimento escolar ele precisa servir, né, para esse entendimento, para a compreensão do mundo e até para a transformação, como a gente tem dito, né? Não se acomodar, por exemplo, né, quando o aluno não se acomoda com o sol que está entrando pela sala, ele entende que é um processo natural e vocês tentam outra estratégia, é pensar que a gente pode incidir sobre a realidade, né, mesmo que ela seja, né, natural, né, e que outras coisas, como a sustentabilidade, por exemplo, que eu vou falar rapidinho, eu estou aqui anotando 1000 perguntas, 1000 coisas, e já lembrei de um livro, né, que embora não tenha esse nome de metodologia ativa, mas eu estou aqui puxando sardinha para a educação das relações étnico-raciais. Eu acho importante a gente perceber que está em tudo, né? E eu quero indicar também esse livro, que é um livro clássico, antigo, que é o Superando o Racismo na Escola. Ele tem várias estratégias práticas, né, de pensar a educação das relações étnico-raciais, a questão racial, a partir da prática mesmo, a partir do trabalho docente, né? A gente fala muito que, às vezes, na universidade falta essa interface com a prática, né? Como pensar a disposição da sala de aula, como resolver questões práticas, né? E essa interligação é muito potente para construir uma educação que não coloque tudo em caixinhas separadas, mas entenda que a educação faz parte da vida e move a vida, né? Muito obrigada, Tiago. E falando nisso, né, falando nas questões que os alunos trazem, como é que a gente acolhe e ressignifica e torna isso potência na nossa sala, eu quero chamar a nossa aluna, Arissa Araújo. Ela é a aluna do Carioca 1 na Escola Municipal Rafael Almeida Magalhães, e desenvolveu um trabalho com seu professor Jorge Tolentino, uma atividade utilizando a língua brasileira de sinais. Arissa, conta pra gente como surgiu a ideia desse projeto e como é que ele funciona. Estou muito curiosa. Eu acho que a Arissa... Arissa, você está por aí? Será que ela caiu, gente? Hoje em dia é assim, né? Como a gente não Voltei. Estão me escutando? Voltou. Ah, maravilha, Arissa. Seja Perdão, estava bem-vinda. mutada. Obrigada. Na verdade, isso começou quando meu professor ficou sabendo que minha mãe é surda. Minha mãe é surda. Aí ele perguntou para mim se eu poderia ajudar um pouquinho, né? Falar isso para minha turma, espalhar essa língua de sinais. Aí a gente fez esse projeto e a turma gostou, aparentemente. Aí a gente está fazendo. Eu fiquei curiosa. Então, você fala língua de sinais? Como é que foi isso, né? Como é que foi esse aprendizado? Como é que tem Sim. sido esse diálogo, essa tradução com a sua mãe, né? Que você disse. A minha mãe também é professora. Ela foi formada na UFRJ também, em letras. Faz uns 2 anos que ela se formou de verdade, realmente. Então, aí, com o tempo, eu fui aprendendo. Aí o professor conversou comigo, como eu tenho livros e ela é professora, ela tem essas coisas, eu estou dando aula para minha turma, às vezes, de vez em quando, antes de sair da escola. A gente tira uns 20 minutos, uns 30 minutinhos, e a gente faz esses diálogos e tal. Que bacana! E como é que a turma tem recebido isso, Arissa? Uns estão recebendo bem, eles estão aprendendo bastante coisas. A gente já fez até uma filmagem, se eu não me engano, que foi enviada para vocês. Não foi para eles. Isso, foi enviado para o Pedro, para o gerente. E a gente está fazendo isso com o tempo. Espero que isso se espalhe para mais escolas. Nossa, muito bacana, Arissa. Nós esperamos muito, né? Até porque a gente tem uma discussão muito importante que não são as pessoas surdas que devem aprender, né, a oralizar, mas que todos nós, né, todos e todas, precisamos aprender a língua brasileira de sinais como um processo mesmo inclusivo na sociedade, né? Como é que
ver isso, assim? Você aprendeu com que idade? Eu estou muito curiosa. E quantos anos você tem? Que você parece tão nova. Eu tenho 13. Eu aprendi com uns 2, 3, 4 ou 5 anos, por aí. Nossa, muito importante, né? Muito importante. Ter uma segunda língua, né? Que... Sim. E como é que tem sido isso com o professor e com a turma? Vocês têm visto avanços dos alunos aprendendo? Quais as curiosidades e as questões que surgem? Eles já tinham contato com a língua brasileira de sinais? Não, aparentemente nenhum deles tinham. Tem alguns, assim, que já estão até melhores que eu, que já sabem bem. Que legal, que Uhum. legal. E quais as dúvidas, as curiosidades assim que surgem? Tem algum caso curioso que você queira compartilhar com a gente? Ah, por enquanto não tem nenhum, mas a gente já está conseguindo fazer diálogos, eles tiveram bastante dificuldade de aprender, mas alguns aprenderam com muita facilidade e tá indo. Bacana. Quanto tempo tem esse projeto que vocês têm desenvolvido? Acho que foi desde fevereiro, se eu não me engano. Isso, foi em fevereiro. Foi depois da reunião. Ele tinha conversado com a minha mãe para ver se ela poderia fazer isso, mas como ela trabalha, aí ela não pôde fazer, aí ele conversou comigo e eu passei a fazer isso no lugar dela. Nossa, muito potente, porque o Tiago acabou de falar de metodologias ativas e a gente está vendo aqui na prática, né? Você com seu Uhum. conhecimento, compartilhando com sua turma, e é isso, né? Uma aluna que também, ao mesmo tempo, Sim, educa, né, os outros colegas. Muito bacana, Arissa, muito bacana sim. mesmo. Tem alguma coisa mais para compartilhar com a gente que você queira, uma dúvida, uma curiosidade? Por enquanto é só. Por enquanto é só maravilha. Eu vou anotar algumas coisas aqui, algumas dúvidas. Eu acho que tem alguém soprando alguma coisa para a Sim, Arissa. na hora de ser. Você Perdão, quer, não escutei. você quer compartilhar alguma coisa ainda? Alguém soprou aí, eu acho que é alguma coisa importante. Fala disso. Não, o professor pediu para eu falar alguma coisa em Libras, mas aí eu não sei muito como eu faria. Olha, eu acho maravilhoso. Eu acho que você pode falar para a gente como é que está sendo essa experiência de compartilhar o que vocês têm produzido. É que eu fale em Libras, isso? Isso, e traduz para a gente, por favor. Eu sei só um pouquinho de Libras. Tá, essa experiência está sendo muito boa. Vários alunos estão aprendendo bem. Ah, Não, eu é? traduzindo, ela está me escutando. Ah, maravilha, maravilha. E o que isso, acho que uma pergunta que surge, eu acho, para mim agora, é qual a importância que você vê do ensino da Libras, de falar Libras? O que que Eu você acho, acha importante? Por que você acha importante? eu acho importante, que é uma língua como todas as outras, né? Assim como inglês, espanhol, francês, tal, é uma língua como todas as outras. E eu acho que é bom ter essa inclusão. Ah, muito bom, muito bom. Obrigada, De obrigada, Ari. nada, nada. Maravilha, maravilha. Muito obrigada. Nossa, gente, muito bacana. Minha cabeça está aqui fervilhando de ideias. Muito bacana conhecer o trabalho de você, um pouquinho do trabalho de vocês. E eu queria compartilhar um pouquinho da metodologia do Teatro das Oprimidas, aproveitando que vocês trouxeram práticas diversas que pensam na educação, né, numa perspectiva prática e conectada com o mundo, né, trazendo essa importância da gente estar conectado com o cotidiano, né, conectado com a realidade, para incidir sobre ela, porque senão a educação, senão o trabalho, né, na sala de aula ele fica um trabalho estéreo, né, de cobrir, copiar números e letras, ou ler coisas que pouco fazem sentido, né, e esse processo ele serve para alienação e não para emancipação de toda a população, que é o que a gente está, no final das contas, falando aqui, né? Quando a gente fala de cidadania, quando a gente fala de acesso, quando a gente fala em
trabalhar com problemas, trabalhar com questões. E quando a gente fala de ensinar de forma prática uma língua, né? A gente está falando de inclusão, a gente está falando de cidadania, a gente está falando que a educação ela deve servir para transformar, né? E não para deixar as coisas como estão, para dar consciência crítica, né? Para permitir o acesso enfim, outras formas de pensar, outras formas de ser, outras tecnologias e outros saberes. E aí é nesse mote que eu trago o livro Teatro das Oprimidas. Vocês já perceberam que eu adoro livros, né, gente? Esse livro é o Teatro das Oprimidas, é uma produção da Bárbara Santos, assim como outros livros, né? Eu vou falar um pouco do Teatro das Oprimidas, mas a Bárbara Santos, que é uma referência, para mim e para muitas pessoas, ela é a maior referência atualmente no campo do teatro do oprimido, no teatro das oprimidas. A Bárbara Santos ela trabalhou muitos anos com Augusto Boal, fomentando, né, produzindo o teatro do oprimido, e ela cria essa metodologia, o teatro das oprimidas, que eu vou falar já já. A Bárbara também tem esse livro, né, Percursos Estéticos, né, que fala sobre imagem, som, ritmo e palavra. Então, traz uma perspectiva muito prática sobre uma educação através do teatro, mas esse teatro como metodologia múltipla de aprendizados, né, em que entra a música, a produção musical, né, a produção audiovisual, uma produção de figurinos. Então, a gente passa por diversos aprendizados de construção para que os participantes, os alunos, enfim, o público que a gente está multiplicando consiga, como diz o Paulo Freire, dizer sua palavra. E nesse sentido, não só a palavra verbal, mas mostrar a sua estética, as suas falas, né? Pegar esses problemas, né, que o Tiago bem disse, esses problemas que surgem, e transformar em algo que possa se dizer e também refletir sobre, né? E a Bárbara também tem, esse é o primeiro livro dela, na verdade, que é o Teatro do Oprimido, Raízes e Asas, uma teoria da praxis, e ela fala um pouco dessa construção do teatro do oprimido. Mas, como eu bem disse a vocês, eu vou falar um pouco mais do Teatro das Oprimidas, né? Que eu acho que a maioria não conhece. Essa novidade que o Pedro, né, que a Arissa citou, o Pedro é o gerente de anos finais, né? Ele me chamou para falar um pouco sobre isso, né? O Teatro do Oprimido ele nasce mais ou menos ali na década de 60 para pensar questões concretas da realidade, né? E o Boal viaja pelo mundo construindo isso. Ele teve um dos grandes mestres deles foi um dos grandes mestres do Augusto Boal foi o Abdias do Nascimento. Abdias do Nascimento é o autor do Teatro Experimental do Negro, né? Que pensava aí como incluir a população negra nos espaços teatrais, né? De forma qualitativa, né? Isso associado a várias questões na sociedade, nessa sociedade que a gente já sabe, né, que é racista, exclui pessoas negras há muitos séculos, assim como pessoas indígenas, né? Então, o Boal bebe nessa fonte de Abdias. Abdias é um mestre, né? Ele dá o primeiro trabalho do Boal de direção e assim segue o teatro do oprimido, né? Partindo da experiência dos oprimidos e que jogos, que exercícios esses grupos, esses coletivos têm nas suas realidades. O Boal foi acumulando esses jogos e exercícios e construindo uma metodologia que tem na sua base ética e solidariedade, né? Que não podem faltar para a construção de uma cidadania. E aí o Teatro das Oprimidas, ele nasce nesse mote, pensando, bom, é necessário transformar a realidade, mas é necessário também transformar a realidade a partir da perspectiva das oprimidas, até porque no mundo todo as mulheres elas nem sempre têm um espaço na sociedade, né? Em uma perspectiva do Teatro das Oprimidas, que é o que a Bárbara Santos traz, é uma perspectiva coletiva. Por isso, essa multiplicação se dá numa rede internacional, é uma multiplicação criativa, e várias mulheres juntas. A Bárbara ela é a diretora artística dessa rede, Madalena Internacional, e ela vai multiplicando e vai criando. A partir disso, pessoas como eu e como outras colegas, né, professoras, fomos nos apropriando e conhecendo melhor essa metodologia
que pensa a sociedade de uma forma coletiva, né? E eu vou dar um spoiler, a Gerer está construindo um curso, né? Pensando justo nessa metodologia. Como pegar esses problemas que surgem no cotidiano escolar, como pensar a realidade, olhar para essa realidade que os alunos, professores e professoras vivenciam e questionar essa realidade. Pensar como percebemos juntos essa realidade, quais os problemas que essa realidade tem. Entendendo que cada problema pontual, ele faz parte de um problema maior que estrutura toda a sociedade. Por exemplo, quando a gente fala da disposição das salas de aula, de como as cadeiras e as mesas estão, a gente não está falando somente das cadeiras e das mesas. A gente está falando ali de relações de poder, né? De relações de troca. Por exemplo, se a gente bota as cadeiras enfileiradas, a gente entende que esses alunos não têm muito o que trocar. E a gente perde, por exemplo, uma aluna maravilhosa chamada Arissa, que pode compartilhar libras, por exemplo, com a turma. Né? Quando a gente coloca o professor na frente, todos os alunos enfileirados, a gente está construindo uma ótica de poder que o professor fala, porque ele tem o conhecimento e os alunos aprendem. Isso não estou dizendo que está errado, gente. Eu estou dizendo que é uma leitura, né, da sala. Quando a gente coloca a sala em círculo, a gente diz que todos ali podem ter a palavra, né, com a imagem, com essa disposição, e todos conseguem se olhar e trocar um pouco mais. Não quer dizer que só por estar em círculo que essa troca, essa educação, ela vai ser horizontal. Então, isso está dentro de um contexto de leitura da realidade, né? De leitura da imagem, do que a gente vê e todas as construções possíveis. A gente não consegue falar de uma sala que seja plena, né? De uma sala que seja sem problemas nenhum, porque, por exemplo, saiu um relatório que se chama Tiros no Futuro, eu esqueci a organização que fez, mas Tiros no Futuro, que fala que cerca de 74% das escolas municipais, elas tiveram alguma interferência nas suas aulas, ou não puderam ter aula, né? Ou esses alunos tiveram que voltar, ou as aulas foram interrompidas, ou tiveram tiroteios que os alunos tiveram que ficar abaixados, enfim. Mas foram interrompidos por conta dessa violência, né? Por estarem em territórios conflagrados e ter essa violência, né? A partir das armas de fogo, por exemplo, né? Isso é uma coisa que acontece ali no entorno, mas não é um fato isolado, não é um problema isolado, é uma questão coletiva que precisa ser repensada muito além da segurança pública, né? Porque envolve questões de saúde, de educação, de uma série de coisas. E nossos alunos, por exemplo, que estão nessas áreas, eles não podem ser ranqueados simplesmente como atingiu o IDEB, não atingiu o IDEB, porque tem outras relações ali naquele contexto. Então, o Teatro das Oprimidas, ele é essa metodologia que pensa a realidade, os problemas que os alunos, que as pessoas trazem, né, que os participantes de forma geral trazem. É uma metodologia que foi pensada como metodologia de educação popular, né, para além da escola, e que nós temos utilizado, né, educadores e educadoras que conhecem essa metodologia do Teatro do Oprimido e do Teatro das Oprimidas, em sala de aula também, inclusive nas escolas, para pensar as diversas realidades, analisar essas realidades e produzir narrativas e produzir reflexões e, principalmente, produzir estratégias concretas e continuadas de transformação dessa realidade, né? Então, isso é um super resumo, porque é uma metodologia bastante complexa, né? São duas metodologias bastante complexas, tanto o teatro do oprimido, né, que traz uma perspectiva que é mais antiga, quanto o Teatro das Oprimidas, que nasce do Teatro do Oprimido e é conhecida hoje como uma revolução dentro da revolução, por pensar cada metodologia, né, cada técnica, a partir de relações de poder. Eu não sei se eu consegui dar conta, é muito complexo para falar em pouco tempo, então, inclusive, vocês aí da mesa, se tiverem dúvidas, podem falar, se tiverem questões, o pessoal aí de casa, se quiser colocar no chat também, a gente vai ter monitores, a gente vai estar atento ao chat, mas é isso. Como a gente encontra metodologias
que façam a gente pensar sobre a realidade, né? E entender e transformar essa realidade. E aí eu vou pegar esse gancho para fazer algumas perguntas para vocês, né? Como é que vocês entendem a importância do trabalho que vocês têm desenvolvido? Como é que esses conteúdos, né, também se relacionam com alguma percepção e transformação da realidade? E aí eu vou pedir para vocês anotarem, vocês falam na ordem que vocês desejam, mas para além dessa pergunta mais geral, né, como é que esses conteúdos, que também são conteúdos válidos, né? Muita gente diferencia, né, conteúdo escolar de conteúdos gerais, né? Eu lembro que o professor falou assim, eu falei, nós precisamos valorizar o conhecimento dos povos indígenas e quilombolas. Mas também precisamos pensar nos conteúdos. Eu acho que e essas coisas, para mim, para muitas outras pessoas, elas não estão separadas, né? A Laísa, por exemplo, ela traz uma concepção de sustentabilidade, como eu mostrei ali há um pouco tempo atrás, né? O livro do Ailton Krenak, né? E o Krenak, ele diz que a sustentabilidade ela só pode ser pensada a partir de uma sociedade que tem uma relação predatória com a natureza, né? Sociedades que têm uma relação harmônica, que se entendem, pessoas que se entendem como natureza também, elas não precisaram pensar na sustentabilidade porque tem uma relação não predatória, uma relação harmônica, uma relação de coleta, uma relação de troca. Já a nossa sociedade, que é uma sociedade, como a Laísa muito bem falou, né, que acaba tratando o meio ambiente numa perspectiva de consumo, né, e a cidadania aí atrelada ao consumo, a gente acaba precisando pensar na sustentabilidade. E aí, para a Laísa, especificamente, eu quero te perguntar, Laísa, como os povos, esses povos que você está falando, indígenas, quilombolas, né? Você falou também de povos, os povos andinos, né? Como eles têm ajudado a pensar nessa perspectiva da sustentabilidade, né? Um pouco de resgatar essa nossa relação com a natureza e como isso pode contribuir para os currículos e as práticas escolares, porque entendendo que o conhecimento desses povos, embora historicamente eles tenham sido separados do currículo, na verdade eles contribuem muito para a gente repensar a nossa relação com a sociedade e incluir esses conhecimentos é necessário, né? Então, como é que você vê, Laísa, essa contribuição desses povos? Vou pedir para vocês anotarem que eu faço todas as perguntas e vocês falam no tempo de vocês, tá bom? Para o Tiago, eu gostaria de saber um pouco como é que você vê essa perspectiva prática do trabalho ligado ao conhecimento? Você já falou um pouquinho, mas como o professor pode se apropriar mais, além de fazer o curso da Paulo Freire, né? Que eu sei que você vai falar isso, e é importante sim. Como é que esse professor, essa professora pode se apropriar mais desses conhecimentos, né? Mais de como é que a gente desenvolve essa metodologia de escuta, né? De escutativa, de perceber a realidade, perceber que questões estão surgindo ali e trabalhar isso ao longo do ano, né? Como um projeto que nasce mesmo desses anseios, dessas dúvidas, dessas questões, tá bom? E para Arissa. Bom, Arissa, acho que te perguntar um pouco como a relação com a Libras tem transformado a sua vida, assim. O que você tem aprendido sobre esse universo, sobre essa comunidade surda, como é que, enfim, o que você tem aprendido em relação a esse conhecimento, né? Porque uma língua também traz um conhecimento, traz uma forma de ver o mundo. Quero te perguntar, acho que é um pouco isso, e a gente continua conversando. Se vocês tiverem questões para mim também, podem falar e a gente continua trocando, tá bom? Quem quer começar? Posso começar, então. Segue a ordem inicial da apresentação. Bem, então, acho que a importância do trabalho, né, que eu venho desenvolvendo
é justamente a possibilidade de refletir sobre o conhecimento, né? Então, a gente trava um debate com o conhecimento, reconhecendo alguns limites, né, de como é que a gente tem se organizado enquanto sociedade e busca processos de transformação, né? Então, quando você parte aí do Teatro das Oprimidas, né, e se vincula à leitura de mundo, à possibilidade de transformação, eu acho que o movimento tem aproximações, né? Porque a gente pensa a sociedade a partir de uma forma coletiva, a gente faz uma leitura das questões que estão nos assolando, né? E aí eu trago questões vinculadas a problemas socioambientais reais, que estão em diferentes escalas e nos atingem de forma diferente, né? E a gente busca, então, desenvolver processos pedagógicos que possam justamente trabalhar essas questões também em diferentes níveis. Então, acho que o trabalho, e aí eu me coloco, né, como professora universitária, como formadora de professores, como pesquisadora, que vai justamente se comprometer com a geração e com a divulgação do conhecimento, né? Então, essa importância de pensar do debate epistemológico ao pedagógico, né? Então, para que a questão não fique só na teoria, porque eu acho que muitas vezes, né, também tem uma crítica, né, dessa relação entre teoria e prática, né? Muitos avanços e muitas discussões num campo teórico, e aí esse campo teórico que eu estou falando aqui tem a ver com algumas utopias, de pensar como deveria ser, como poderia ser, não só exatamente do ponto de vista teórico, né? Mas muita gente fala dessa distância entre o que está sendo pensado nesse universo mais utópico ou teórico e o que está acontecendo na realidade, qual é, de fato, as possibilidades de mudança, né, e de impacto na realidade, né? Então, acho que o trabalho que eu tenho buscado fazer nos processos de formação ele busca justamente superar esse gap entre teoria e prática, entre utopia e realidade, né? Não só pensando uma dimensão de uma sustentabilidade no futuro, e aí, claro, que é preciso a gente pensar no futuro, como é que a gente constrói esse futuro, mas pensar os desafios que se dão no presente, por conta de relações, diferenças de poder, dimensões culturais que estão no presente e que certamente vão impactar nossa possibilidade até de desenhar e de imaginar futuros, né? E aí eu costumo dizer, também influenciada pelas leituras de Boaventura, Souza Santos, é que para a gente pensar essa dimensão do futuro, a gente tem que incluir hoje no presente realidades que muitas vezes estão invisibilizadas, como essas realidades e lutas, né, indígenas, né, as lutas quilombolas, muitas vezes elas não são consideradas no presente, elas estão desvalorizadas, são invisibilizadas, e para a gente poder desenhar novos futuros e pensar a sustentabilidade de uma forma mais ampla, é preciso no presente a gente incluir esses debates, valorizar esses debates e aprender com esses grupos, né? E aí já conecto com a segunda questão que você me fez, né? De como os povos indígenas, quilombolas, né? Eles têm ajudado essas perspectivas de sustentabilidade. Eu tenho trabalhado com um professor da Unirio, Daniel Andrade, que a gente tem exercitado diálogos, né, a partir de leituras de um livro do Alberto Acosta, que é O Bem Viver. Então, ele traz essa perspectiva desses grupos indígenas andinos, né, e a gente tem exercitado uma perspectiva de que é olhar para fora, e a gente está chamando de fora, essas outras realidades, esses outros grupos que têm outros modos de organização social, que não esse modo nosso eurocentrado, capitalista,
muito voltado ao patriarcado. Então, a gente busca outras experiências que estão no presente, que estão nas realidades, que constituem, mas que não são valorizadas. Então, a gente está pensando esse, digamos, olhar para fora, né? Então, ver novos modos de relação entre ser humano e natureza. E nos inspirar com esses outros modos e olhar para dentro. E em olhar para realidades outras nossas, que são predominantemente urbanas, né? E que acarretam, trazem, carregam todas essas questões sociais complicadas, né? Atravessadas pelas injustiças, pelas violências, e como que a gente pode, então, se inspirar, né, por essas outras sociedades e desenvolver algo que seja novo, né? Porque muitas vezes há uma crítica implícita, né, de que a gente não vai abrir mão daquilo que a gente já conquistou hoje, né? Então a gente entende que o desenvolvimento científico-tecnológico trouxe para a nossa vida muitas benesses, né? Hoje a gente tem uma expectativa de vida muito maior do que antigamente. Então, assim, a gente tem avanços, tem ganhos, né? Mas a gente também tem que reconhecer que há um problema aí que não está resolvido, né? Que para a gente ter toda essa tecnologia que a gente tem hoje, né? Para ter um celular, tem uma água virtual que é usada aí que a gente nem considera que tem água no celular, por exemplo. Tem determinados, né, minerais que vão constituir, né, todo um aparato de exploração da natureza e que não estão considerados nesse desenvolvimento tecnológico, né? Então, para eu fazer o carro elétrico, tem uma bateria de lítio que a gente fala, o carro elétrico é sustentável, porque mudou a matriz energética. Mas e o tanto de lítio que está sendo utilizado na produção disso? Como é que essa relação, essa cadeia produtiva, toda ela é sustentável? Então, que outros aspectos a gente pode trazer para o debate que inclui uma dimensão mais ampla de sustentabilidade? E aí a pergunta talvez seja, não seja tanto se o carro é elétrico ou ele não é, mas eu preciso de carro. O que o carro está expressando na sociedade? É a mesma coisa quando você fala da sala, né? É a expressão máxima do individualismo ou de uma cidade que você tem que se locomover majoritariamente por esse tipo de transporte, né? Então, como que a gente começa a fazer outras perguntas que levem a respostas que não estão necessariamente dentro, mas que a gente pode se inspirar a partir de novos modos de organização social, visto que essas comunidades, né, elas têm outra relação com a natureza, e a gente pode, então, construir algo que seja novo, né, para nós. Não só reproduzir, não é reproduzir o modelo deles, mas é criar outros modelos. E aí eu falo um pouquinho de uma experiência que a gente teve no programa de formação e de iniciação à docência, onde a gente parte da premissa que universidade e escola estão juntos, então a gente tem uma parceria com as escolas da rede municipal de ensino, e uma delas que a gente desenvolveu um trabalho ao longo dos últimos 4 anos, ela está em Olaria, Escola Municipal Chile, e nessa escola a gente desenvolveu projetos de sustentabilidade. Então, algumas das iniciativas valorizaram o diálogo com as comunidades indígenas, né? Levamos uma representante indígena, Aline Rocher, do Pachamama, que trouxe para a gente, na ocasião, né, toda a luta indígena que se faz hoje na contemporaneidade, né? Porque o indígena ele está na contemporaneidade, ele está no espaço urbano também, né? Não só nos povos da floresta, mas ele está no espaço urbano, ele está na cidade. Então, como que é entender essa perspectiva indígena na contemporaneidade e desconstruir o imaginário romantizado, né? Tanto dos alunos na escola quanto dos alunos da universidade. Então, nessa convergência de diálogos,
a gente criou espaços para um debate e uma troca de saberes, de conhecimentos, que tem a ver com a formação de professores, tanto inicial quanto em serviço, e com a formação dos alunos diretamente na escola. E aí eu entendo que essa é uma das dimensões que sai lá do epistemológico e vai para o pedagógico e encontra sua expressão na prática, tá? Muito bacana, Aline, muito bacana mesmo, né? Porque quando a gente pensa em formular novas perguntas, é necessário que a gente esteja em contato com outros conhecimentos, com conhecimentos diversos, né? E é isso que você traz um pouco, né? Experimentar, conhecer outras ideias para formular algo novo, né? Só é possível formular algo novo com confronto de ideias, né? Quebrando alguns ovos e ressignificando nossos olhares, né? Muito obrigada. Tiago ou Larissa, quem quer falar um pouquinho? E eu posso repetir a pergunta. Posso? Eu vou pedir só para você repetir a pergunta que você fez para mim, por favor. Ah, claro. Eu queria saber que conhecimentos, além da própria Libras, né? A Libras te trouxe, né? Porque a língua, ela traz uma relação com comunidade, por exemplo, talvez a comunidade surda, ou talvez outras ideias. Que conhecimentos, que aprendizados, que novidades, que experiências a Libras trouxe para a sua vida? Nesse sentido. Você quer responder agora ou vai pensar mais um pouquinho? O professor Tiago fala e depois você fala. Pode deixar o Tiago falar. Obrigada. Ah, perfeito. Obrigada, Ótimo. Arita. Então, acho que você perguntou um pouquinho de como que a gente pode fazer esse link, né? Para como é que a gente ouve os estudantes, se intera no que eles gostariam de aprender, enfim, de saber as coisas que eles estão demandando, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que esse caminho é um pouco pessoal, porque ninguém vai falar dos seus problemas ou dos seus contextos se não conhece o outro, né? Ou ninguém fala isso para alguém que às vezes não tem um vínculo, não tem uma relação, é totalmente desconhecido. Então, na sala de aula, eu acho que o primeiro passo é criar esse vínculo, né? Como é que a gente está enxergando esse estudante e como é que eu começo a ouvir ele e quando ele começa a falar, porque esses assuntos todos que a gente levantou aqui, problemas da sala de aula, enfim, até problemas de sociedade, ou talvez o estudante não esteja tão aberto a falar com uma pessoa com que ele não tenha um contato maior. A gente sabe que o professor, a rigor, tem esse contato maior com os estudantes, mas é preciso dar essa abertura para que eles estejam à vontade para conversar sobre isso. E nesse sentido, eu acredito que esses conhecimentos gerais que você comentou, né, os conteúdos gerais, eles são uma ótima oportunidade para a gente contextualizar, né, de começar a conversar com os estudantes, entender como é que eles pensam, fazer vínculos com a cultura deles, com o que eles já trazem, né? A gente mal sabe, às vezes, qual a realidade que o aluno está inserido, e conhecer isso é muito importante para começar a criar esse vínculo, para a gente entender, às vezes, uma realidade que ele vai trazer, um ponto de vista diferente que ele vai levantar. Se a gente conhece a realidade dele, fica mais fácil entender. Eu dou um exemplo de um estudante que eu tinha, um aluno, né, que ele tinha muita dificuldade de se comunicar, ele não fazia muitos amigos, ele não falava alto em público. E aí, depois de quase um bimestre inteiro, eu descobri que ele era angolano e ele tinha vergonha do sotaque que ele trazia, né? O jeito de falar, ele tinha medo das crianças brincarem, de zoarem e tudo mais. E eu falei assim, caramba, eu demorei um tempo para pegar essa informação. Muitas turmas, a gente tem uma série de alunos e aí a gente às vezes perde esses detalhes. Então, acho que o primeiro passo é esse, a gente conhecer para poder ouvi-los, né? Ter esse contato, porque ninguém vai falar algo que é, às vezes, do seu íntimo, um pensamento que ele tem para uma pessoa que talvez ele não tenha, não veja uma liberdade grande para se falar, né? Então, conhecer como os estudantes estão vendo o mundo, acho que levantar esses temas, conhecimentos gerais, discutindo e depois integrando isso ao conhecimento que a sua disciplina pode agregar no entendimento, ou seja, em como a gente vai expressar isso, né? Como é que eu expresso esse sentimento, isso que eu estou percebendo, ou como é que eu posso
ressignificar, pensar soluções. Às vezes a gente, a partir daí, começa a desenhar uma solução a partir daquele problema que a gente tem. Acho que criar esse vínculo com o estudante é um passo. Eu acho que outro passo também muito interessante é essa troca que está sendo promovida aqui, né? Aqui a gente tem professores, a instituição, a universidade, os estudantes estão em contato com a pesquisa, com outros colegas e com os estudantes. Eu acho que é muito bom para que a gente possa também ver as coisas de um outro mundo, de outro olhar, de outra perspectiva, né? Quando eu falei sobre o assunto da cobertura vegetal, eu conversei com a professora de ciências e troquei uma ideia com ela, porque biologia nunca foi a minha praia, por mais que eu tenha sido formado no ensino médio, mas por quê? Faz a pergunta, tá, então eu vou poder conversar sobre isso com eles com mais tranquilidade, falar que eles podem falar com a professora de ciências para saber mais sobre isso, enfim. Eu acho que esse contato entre os colegas também traz uma perspectiva interessante, até comportamental do estudante, né? Porque às vezes ele se abriu com um professor e às vezes ainda não falou isso para você, mas aquele outro professor com o qual o aluno se abriu, ele vai trazer essa informação que ele está passando por um problema, ou porque ele está com uma realidade diferenciada. Olha, mas esse aluno, né? Aquele papo na sala dos professores, ele me contou que ele passou por isso, que ele está passando por essa situação. Então, acho que contato entre os colegas, né? E os estudantes é um bom caminho para a gente começar a fazer vínculo com essa cultura dos estudantes, ver o que eles trazem e conseguir fazer essas conexões de maneira mais significativa. Bacana, Tiago. Escuta ampla e aberta, aprender com a diversidade que nós temos. Eu acho que tem passado por todas as falas, né? Isso é muito bacana. E aí eu quero saber um pouco da Arissa. Quer que eu repita a pergunta, Arissa? Ou você já lembrou que a gente vai a ideia é que você compartilhe um pouco dessas experiências que a Libras tem te trazido, né? Dessas novidades, enfim, que universo essa língua tem te apresentado. Bom, então, eu acho legal. Eu sempre tive essa experiência com Libras, né? Até porque minha mãe e meu padrasto são surdos, então sempre tive essa comunicação. Mas eu acho uma coisa importante, porque a gente sabe que eles são excluídos, né? Tipo, pela maioria da população não saber falar Libras. Então, eu acho uma coisa muito importante. Bacana, né? Está falando para a gente de uma responsabilidade social, né? De não excluir pessoas, né? E esse aprendizado do idioma faz isso, né? Faz a gente acolher. O que você acha que falta, assim, na sociedade para a gente conseguir acolher melhor essa questão, né? da surdez? Não, na verdade, muita coisa, mas, tipo, as pessoas se interessarem mais por isso, né? Porque a maioria não se interessa tanto. Entendi. Arissa, muito obrigada, assim, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos, né? Eu posso fazer uma pergunta para a Arissa? Por favor, por favor. E aí a gente vai caminhando para o final, depois da pergunta, você já, por favor, já faz seus agradecimentos, suas considerações finais. Perfeito. Aí a gente pede para que vocês falem um minutinho, porque a gente já estourou nosso tempo, o assunto está tão interessante, eu não tinha como cortar vocês, tá bom? Aí você já faz suas considerações. Obrigada. Eu vou fazer as considerações primeiro e aí depois eu faço a pergunta. Agradecer a oportunidade, mais uma de troca, né, de conversa, de parceria. Acho que a gente está aqui na Escola de Formação Paulo Freire, falando um pouquinho pela escola, sempre aberto para esse diálogo. Convido a professora Laísa também a em breve estar com a gente também para discutir esses assuntos, são super relevantes. A Arissa também está mais do que convidada para conhecer a gente lá, trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre essa sua experiência e agradecer de verdade a todos, né? E já falando um pouquinho da Arissa, eu queria saber como é que foi essa experiência de ser professora, se isso te trouxe alguma... O que isso trouxe para você de reflexão em relação à profissão? Se você pretende ser uma colega nossa, né? Quem sabe de continuar ensinando isso, eu achei, assim, fiquei emocionado com o seu relato. Acho que é uma prática muito bacana. E eu queria saber que reflexões, né, que ideias você trouxe, conhecendo a profissão do professor, né? Melhor, porque você foi a professora, e o que você pensa em relação ao seu futuro, tá bom? Sim. Eu não, na verdade, eu não penso em continuar sendo isso, né? Porque é algo que para mim eu não tenho tanta paciência para isso.
Mas, mas é legal, eu parei para perceber que vocês realmente têm um trabalho bem maior do que a gente imagina que tem, né? Porque para a gente é muito fácil, você chega lá e dá aula, mas não é assim. É isso, mais ou menos. Arissa, sinceridade é tudo. Realmente, ser professora não é fácil, né? Realmente, é muito difícil. E olha que você nem deve ter todas as responsabilidades que a gente tem, mas o Sim, fato de educar, né, de ter a paciência com as diversas formas de aprender, os diversos tempos de aprender, né, já é muita coisa, né? sim. É porque são vários, a gente tem que conviver com a turma em si, né? E, tipo, tem alguns alunos que realmente é bem difícil a gente conviver com eles. Lidar com a diversidade não é fácil, assim, é um aprendizado que a gente vai exercitando ao longo da vida de verdade. E aí eu quero Sim. aproveitar para te pedir para fazer suas palavras finais. Você quer deixar algum recadinho para gente? Quer agradecer alguém? Ao pessoal que está aí do seu lado te apoiando e te dando essa força, vibrando com mais esse espaço que você conquistou, né? Eu queria agradecer pelo convite e agradecer a vocês por me convidarem mesmo. Muito obrigada a você, Arissa, pela presença. Laísa, quer fazer as suas palavras finais? Um minutinho para a gente encerrar. Quero agradecer então essa oportunidade de estar aqui, compartilhar com vocês, agradecer o professor Felipe Braz, da rede, que é parceiro nessa discussão desse projeto. Agradecer então o convite que o Thiago me fez, né? Thiago, pode contar comigo. É sempre bom aproveitar esses espaços, né, de troca, de diálogos. Então, assim, você falou da prática do terrário. Eu não entrei aqui em detalhes, mas a gente também tem umas práticas de germinação de lentilha, sabe? E aí usa para discussão da alimentação e da soberania alimentar. Então, tem um monte de coisa legal que a gente pode fazer nesse sentido, da promoção de práticas sustentáveis, para além daquela questão clássica, né, de coleta de resíduos, enfim. Então, a gente está indo além disso. Falar para a Arissa, que eu acho que é interessante nessa perspectiva que você traz. A Arissa também desconstrói a gente, porque a gente acaba também, né, romantizando um pouco isso, e ela traz o aspecto, não, é ralação, é difícil, é complicado, né? E é uma necessidade, né? Pelo que eu entendi, a Arissa, então, traz essa dimensão da Libras para se comunicar com a família, né? Para trazer essa dimensão da comunicação ali no seu dia a dia, né? Então, é uma janela que se abre da relação dela, pessoal, né? Mas que isso não vai significar necessariamente uma dimensão profissional no futuro, tá certo? Eu acho que tem muitas possibilidades para você, né, viver enquanto experiência, né, no mundo, mas para gente que não está imerso, né, nessa realidade, não totalmente, porque eu acho que a gente recebe nas nossas salas de aula, né, também os contextos da surdez, e no meu caso, né, professora de biologia, eu já tive aluno surdo com intérprete, e a gente já passou por dificuldades no sentido de como que a gente vai significar determinados termos que não existem na língua brasileira de sinais, e como que é esse processo de construção idiomática também, né? Eu acho que passa por determinados entraves que a gente tem que se deparar e debater, incluir na realidade presente, para a gente poder, então, construir outros modos de significação do mundo. E em breve teremos aí biólogos, né, que estão trabalhando nessa dimensão de pensar os vocabulários, né, na língua brasileira de sinais voltados para uma área específica do conhecimento. Acho que isso é bem interessante pensar nessa perspectiva. E com a Raquel, acho que eu também aprendo, né, sobre o teatro das oprimidas. Eu acho que é algo muito falado, mas pouco conhecido na sua essência, né? E no seu poder de transformação e na parte metodológica em si, né? Acho que a gente tem muito que aprender com essa experiência metodológica também, né? Então,
eu acho que a manhã de hoje, esse diálogo de saberes, traz para a nossa reflexão propostas metodológicas para a gente lidar com o conhecimento de uma forma diferente e construir o novo a partir de diálogos de coisas que já existem, que já estão por aí. Então, obrigada, pessoal, por essa oportunidade de compartilhar. Obrigada, Laísa. Você fez quase que um encerramento da mesa muito bom, né? Que você conseguiu sintetizar as diversas falas, né? Trazendo a importância dessa diversidade metodológica que também evidencia diversidade de saberes, diversidade de pensamentos, diversidade de mundos, né? No mesmo mundo, né? Diversidade de necessidades de atenção aos contextos, de pensar a partir de diferentes conhecimentos, a partir de diferentes epistemologias, né? Eu acho que isso é muito bacana, né? Porque quando você traz a questão da sustentabilidade em seus diversos aspectos da existência, né? Que não está só na relação de consumo, né? Está em diversas relações de como a gente entende, se relaciona com o mundo. O Tiago traz essa concepção de perceber a prática e a potencialidade do cotidiano, né? Do que os alunos trazem. E a Arissa traz muito bem, né? Eu acho que evidencia, como você falou, né? A gente pensar que em não romantizar esse lugar de aprendizado dela a partir de uma necessidade e de pensar que nossas crianças e adolescentes estão para além de uma perspectiva que seja exclusivamente profissional, né? Mas também de reflexão sobre o mundo. Que necessidades nossos alunos e alunas encontram e vão encontrando estratégias para transformar minimamente essas realidades e como multiplicam isso, né? Acho que a Arissa faz muito bem a gente pensar na importância, né, de se abrir para outros conhecimentos, outras línguas, né, para pensar a inclusão numa perspectiva que não é só falar ou não Libras, mas todos esses aspectos que também incidem em pensar políticas públicas, né, coletivas de fato de inclusão, né, quando a gente vai ao cinema, quando a gente vai ao teatro, né, será que essas pessoas estão incluídas de fato? Né? Será que eu preciso ser surdo para questionar isso? Né? Então é importante a gente perceber como é que a gente vive em comunidade, faz uso dessas diversas metodologias, né? Se apropria dessas metodologias, desses conhecimentos, para criar algo novo que faça sentido no nosso contexto. Muito obrigada mesmo, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de estar aprendendo com vocês, aprendi muito essa manhã, com certeza eu vou rever essa live algumas vezes, e tenho certeza que o pessoal daí de casa está chovendo aí no chat com dúvidas, sugestões, perguntas. O pessoal que está acompanhando aí vai responder vocês e a gente vai continuar trocando. Muito obrigada mesmo, Laísa, Tiago e Arissa, pela participação na roda de hoje, que compõe a primeira semana de debate sobre o Ensino Fundamental 2. Obrigada também a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de avaliar nosso encontro. A Escola de Formação Paulo Freire disponibilizou um link para isso e ele está aqui embaixo na descrição do vídeo. Só com a avaliação preenchida será possível receber o certificado de participação da semana, ok? E é bom lembrar que todas as mesas e as rodas de conversa da semana ficarão disponíveis no canal da Multirio no YouTube. Por isso, se inscreva no canal e marque o sininho de notificações para receber todas as novidades da programação. Amanhã tem mais roda de conversa e mais reflexão. Não percam. Tchau, tchau.